Um novo dia, um novo tempo nasce. De norte a sul a esperança cresce. Um exército de anjos em missão, levando o evangelho no coração. O Brasil tem a cara da esperança. O Brasil tem os anjos da esperança. Um sorriso no olhar em cada mão, transformando vidas em nossa nação. Somos de Cristo, missionários. Somos anjos da esperança. Anjos da Esperança no ar. E olha, no programa de hoje você vai conhecer o testemunho da Zilma, uma mulher de Salvador e que enfrentou crises de ansiedade e insônia após a perda da mãe. Mesmo com o acompanhamento médico, ela não conseguia melhorar. Foi na Novo Tempo que ela encontrou alívio verdadeiro e forças para seguir. E aí, por falar em vidas transformadas, tem também a história do Emilson, ele é de Belém do Pará, e durante a pandemia ele sentiu um chamado para se aproximar de Deus. Ele encontrou na Novo Tempo também as respostas que ele precisava, especialmente com relação à morte. Me conta, você tem dúvidas sobre como acompanhar de repente os conteúdos da Novo Tempo? Então não se preocupa, porque no programa de hoje a repórter Gabi Araújo mostra de que forma, porque é super simples e prático, como você pode consultar a grade de programação da TV. E não perder nenhum episódio, inclusive do Anjos da Esperança, claro, e de outros programas que também abençoam a sua vida diariamente. Tudo isso só é possível graças ao apoio dos nossos doadores financeiros, que aqui são conhecidos carinhosamente como Anjos da Esperança. E se você quer se tornar um doador, ajudar com que a mensagem da volta de Jesus alcance ainda mais pessoas, fica com a gente, porque você está no lugar certo e a gente vai te contar como fazer tudo isso. Está no ar, Anjos da Esperança. Que prazer estar com você aqui nessa semana. É isso aí. Você já sabe, eu sou o Wagner Cantor, eu apresento o Hope Hour, o podcast aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação. Também sou responsável, pelo departamento de web da Novo Tempo. Então, todo o conteúdo digital que você acompanha, esse que não é pela televisão, nem pela rádio. Então, o nosso departamento cuida com muito carinho dessas produções. E também, toda quarta-feira, eu estou lá no Vídeo Saúde, falando sobre saúde mental. Tem sido muito legal, essa troca lá com a Teru, grandes convidados que a gente tem toda quarta-feira. E um prazer muito grande estar aqui com você, porque como a gente falou logo nesse início, você faz a Novo Tempo acontecer graças à sua doação, que nós temos cada vez crescido mais e a gente precisa ainda, conseguir ir tão mais longe, fazer mais, fazer melhor, e com a sua doação isso acontece. Eu quero logo no início desse programa já te convidar para ser um Anjo da Esperança se você ainda não é. Está ouvindo a gente todo dia, várias vezes já acompanhou aqui o programa, fala, eu vou ser um Anjo da Esperança, mas ainda não se tornou. Eu estou aqui para fazer esse convite porque hoje é o dia. Então você pode ligar para a gente, 0 Operadora 12 982. Desculpa, estou falando aqui até o número da Esperança, de tanta emoção aqui para falar do digital. Não, agora não é a Esperança, agora é o telefone para você se tornar um Anjo da Esperança. É 0 Operadora 12 2127 3030. 0 Operadora 12 2127 3030. A nossa equipe está até as 10h30 da noite hoje para atender você, tá bom? E tem o Pix também, anjos@novotempo.com. Eu quero agora te convidar para acompanhar uma história linda de uma grande superação. É a Zilma, ela é de Lauro de Freitas, na Bahia, e ela tem uma história muito forte que vai falar ao seu coração. Eu me chamo Zilma, nasci aqui em Salvador, atualmente estou morando aqui em Lauro de Freitas, Camaçari. Sou nutricionista, venho de uma família cristã, meus pais foram pioneiros junto com meus avós, a família toda. Então, a família é grande, somos 8 irmãos, 4 mulheres e 4 homens. E atualmente eu estou aposentada. Depois que minha mãe faleceu,
Então ficou um resíduo meio negativo na minha vida. Na vida de todos, que eu era muito apegada a ela. E aí veio depois que eu pedi a aposentadoria, depois que ela faleceu, aí eu pedi a aposentadoria para descansar, que já estava passando 30 anos de trabalho. Aí veio com 3 meses a minha aposentadoria. Foi assim inédito também, porque eu vinha conversando com Deus, Senhor, eu já não estou aguentando mais. Eu estou muito ansiosa, muito cansada. E eu não parava, eu não conseguia dormir. No momento, com 2 meses depois, veio a pandemia. A questão de 2 meses, meu irmão pegou a Covid. Quando ele ficou bom, eu peguei com minha irmã. Aí eu comecei o coração a acelerar. Aí eu comecei a ficar nervosa, tá? Transpirando, chamei minha irmã e começou a mente trabalhar de uma forma que eu não tinha controle. E muito ansiosa, eu não conseguia dormir. Aí passando o tempo, ia remédios caseiros, essas coisas, foi melhorando, né? Aí eu tive uma crise muito grande. Aí foi que realmente eu tive que ir para o hospital e lá eu não fiquei internada, mas o médico começou a me acompanhar, tive que ser acompanhada pelo psiquiatra, pelo psicólogo. E uma ansiedade, não estava dormindo, estava sendo acompanhada, tomando remédio, mas não estava sentindo efeito nenhum do remédio. A mente trabalhava 24 horas. Pensamentos horríveis, ouvia vozes. Eu disse, não vem de Deus isso. E aí foi muita oração. Você vê como a oração tem poder, oração intercessória tem poder. E minha família toda em oração, toda semana lá em casa comigo, eu morava eu e minha irmã, tive apoio da minha família, apoio da nossa igreja de Placafó. Aí comecei a pegar a Novo Tempo, não deixava de assistir a Novo Tempo. E foi a Novo Tempo, essa ferramenta maravilhosa que me ajudou muito. E é lugar de paz. Aí eu liguei uma vez sentada aqui, aí pedi oração por mim, expliquei. Aí ele orou por mim. Então eu fiquei emocionada, muito emocionada. E a Bíblia não deixava de orar, mesmo não conseguia entender a palavra de Deus. É uma coisa interessante, eu não conseguia me lembrar de nada, mas eu ficava com a Bíblia aqui no coração, pedindo a Deus que me restaurasse, que eu seria uma serva, como eu falei para ele, que eu queria ser. Eu fui, né, aposentada, mas eu queria ser uma missionária dele, trabalhar, levar a palavra dele, o evangelho dele. Aí foi nesse lugar de paz que eu pegava todos os dias e o pastor orou por mim. Minha querida, eu comecei a sentir uma sensação tão tranquila. Aí comecei a dormir. Dormia tranquilo. Claro, abaixo de Deus, né, temos a parte da medicina, do médico que me ajudou muito, mas a família, a igreja, a parte espiritual me ajudou muito. Então antes, né, eu tomava 3 medicamentos e agora, para a honra e glória de Deus, eu estou tomando só um medicamento. Aí comecei também a ser Anjo da Esperança e me ajudou também muito. Eu vejo os testemunhos, esse meu Deus, que maravilha, o Senhor realmente foi maravilhoso comigo. Realmente, no pobre miserável mulher que sou, não conseguia entender, mas agora está tudo bem mais claro, entendendo o seu amor por mim e o Senhor tem um projeto na minha vida. E agora, Novo Tempo, eu sempre aqui em casa, não temos outro canal a não ser a Novo Tempo, que é uma ferramenta maravilhosa do Senhor, né? Tem levado almas e almas aos pés de Cristo. Então, cada vez que eu faço o Pix para Novo Tempo, eu vejo, meu Deus, aqui vai para mais uma vida, né? Contribuindo para mais uma vida ser entregue nas mãos de Deus. A oração fez efeito na minha vida, a oração intercessória é muito importante. A partir do momento que nós nos ajoelhamos, clamando por esse Deus maravilhoso, Ele realmente responde às nossas orações. Então eu quero orar com vocês, todos que estão passando por esses problemas, por problemas de ansiedade, de depressão ou qualquer tipo de problemas. Confie no Senhor, que tudo realmente Ele faz. Basta sermos também filhos fiéis e obedientes a Deus. Neste momento vamos orar? Grandioso Pai, soberano Deus, bendito seja o Teu nome, Senhor, para todo sempre. E neste momento eu agradeço, Pai, pelo Rádio Novo Tempo, um lugar de paz onde oraram por mim também. E eu peço também por todos que estão passando por este momento, que o Senhor possa atender com o seu amor de misericórdia para cada um. Que todos possam, Senhor, sentir a Tua fragrância, sentir o Teu cheiro, o Teu perfume perto deles. Porque o Senhor está voltando e com certeza o Senhor quer salvar a todos. Te louvamos e te agradecemos sem mérito nenhum, mas pelos méritos sagrados do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e há de reinar pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.
Que lindo, viu, Zilma? E muito obrigado pela sua oração, inclusive, no final desse testemunho. É muito impactante você orando por todos nós, né? Anjos da Esperança, eu estou aqui me senti abençoado pela sua oração também, assim como todo mundo que está acompanhando aqui a programação. Que lindo ver como a Novo Tempo, né, chegou ao seu coração, o Espírito Santo trabalhou e de fato você sentiu o alívio que você buscou em tantos lugares diferentes, mas foi acompanhando aqui a Rede Novo Tempo, né? Acompanhando a rádio, acompanhando todos os nossos programas, você foi sentindo paz, você foi se entregando à Palavra de Deus e tudo isso foi acontecendo de forma gradativa, né? Acompanhando os programas de oração e tudo mais. Muito obrigado por ter compartilhado com a gente a sua entrega a Deus e a sua cura, a gente pode dizer, né? Quantas pessoas podem enfrentar essa mesma situação? Quantas pessoas você conhece que vivem ansiosas? Nós somos o país mais ansioso do mundo. A gente, infelizmente, tem cada vez crescido no número de pessoas com depressão. A gente é o terceiro no mundo, né, com o maior número de casos de depressão. E a Novo Tempo tem feito diferença na vida dessas pessoas. A Novo Tempo tem trabalhado conteúdos para realmente atender a necessidade dos mais diferentes perfis, das mais diferentes necessidades, e esse é um deles. Quando você se torna um anjo da esperança, você está ajudando pessoas, como esse testemunho que a gente acabou de acompanhar agora, a terem a vida transformada, a encontrarem paz e alívio. Então você pode ser um anjo da esperança, você pode fazer a sua doação, o Pix está inclusive daqui a pouco na tela para você aqui, ó, anjos@novotempo.com. Se você já é um anjo da esperança, não precisa nem mandar o seu comprovante, a gente já te identifica. Se você não é ainda, mande o seu comprovante, a gente faz o seu cadastro e você faz parte desse grande exército que faz com que a Novo Tempo chegue cada vez mais longe. Vamos conhecer então como é que você pode saber agora tudo o que vai acontecer na tela da TV Novo Tempo, como saber o horário daquele programa. Poxa, eu gosto daquele apresentador, não sei qual é o horário do programa. Agora você vai ter uma reportagem te explicando detalhadamente como encontrar tudo isso e não perder mais nada. Acompanha. Quer ficar por dentro de tudo que a Novo Tempo oferece? É fácil, você pode conferir a grade de programação em nosso site oficial. Acesse novotempo.com e você vai encontrar os horários, dias de exibição de cada programa e também informações de cada um deles. É só entrar e escolher o que quer assistir. Além disso, no aplicativo ou site da plataforma NT Play, você também encontra toda a programação da Novo Tempo, além de conteúdos exclusivos para assistir quando e onde quiser. Perdeu um episódio do seu programa favorito? Quer rever algum trecho ou assistir a TV ao vivo? Você consegue fazer tudo isso na NT Play. Seja na TV, no rádio ou no celular, a Novo Tempo quer estar pertinho de você. Assim, todos os dias, a mensagem de esperança da volta de Jesus chega de um jeito simples e direto até a sua casa. Outra forma de acompanhar a programação da Novo Tempo é pelo canal na TV. Nos intervalos, sempre tem uma chamada contando o que vem a seguir, para você não perder o seu programa preferido. A divulgação contínua mantém a conexão com o público, mesmo entre os programas, explica a diretora da TV Novo Tempo, Miguele Simeone. Então, claro que a gente sempre vai estar divulgando aí nos nossos intervalos, dentro dos programas. O telespectador pode ficar ligadinho na programação, que ele vai saber todos os detalhes. Então, não se esqueça, pela TV, no rádio ou pelo celular, você fica sabendo de tudo que a Novo Tempo está produzindo. E você pode ajudar a manter essa programação no ar, fazendo a sua contribuição financeira para o nosso projeto Anjos da Esperança. Pelo Pix, a nossa chave é o e-mail anjos@novotempo.com. Assim, você ajuda a Novo Tempo a continuar levando esperança e fé para milhares de pessoas. Quando você doa para o Anjos da Esperança, está ajudando a manter toda a programação da Novo Tempo na TV, no rádio e na internet. Se você já fez a sua doação financeira deste mês para o projeto Anjos da Esperança, fica aqui o nosso muito obrigado. Agora, se você ainda não fez e quer que os conteúdos da Novo Tempo cheguem para cada vez mais pessoas, aproveite e seja um Anjo da Esperança. Para se cadastrar, é só entrar em contato com a nossa central de relacionamento
pelo telefone 2127 3030. Mas se você já sente em seu coração o desejo de doar, faça um Pix de qualquer valor para Novo Tempo. Anote aí, anjos@novotempo.com. Agora tá tudo explicadinho, você sabe exatamente como buscar aquele programa, aquele horário para poder não perder nada que passa aqui na tela da Novo Tempo e você ama acompanhar, né? Quantos programas, quanto conteúdo, quanta coisa boa que a Novo Tempo distribui e chega até o coração de tantas pessoas, não só como um entretenimento, aliás, muito longe disso, né? Mas um conteúdo que transforma, um conteúdo que ensina, um conteúdo que contribui para a gente ficar mais próximos de Deus, né? Não é só você que acompanha aí do outro lado que é abençoado pelo conteúdo da Novo Tempo, não. A gente que está aqui também é muito abençoado por esses conteúdos. Mas não é simples, né? Produzir tanta coisa, tantos programas de televisão. Será que você que fica aí em casa acompanhando tudo que passa aqui na tela, você sabe os detalhes, você sabe tudo que envolve? Porque às vezes a gente assiste, né? E parece que foi simples, parece que colocou lá, né, alguém na frente da câmera e vai falando. Gente, dá um trabalho produzir um programa de televisão. Bom, você que é Anjo da Esperança, está acostumado aqui a acompanhar o programa, você já viu muita coisa de bastidores da Novo Tempo. Então você já viu, né, a quantidade de gente, você já viu que envolve às vezes, né, muitas vezes, a gente trazer convidados de outros lugares. Essa pessoa tem muito o que dizer, tem muito o que contribuir, então por isso a gente traz ela, às vezes de um lugar muito distante, ela vem para cá. Existe toda uma pauta, então quando você vê lá um apresentador, né, fazendo as suas perguntas, é claro que tem ali a contribuição desse apresentador, tem, né, o talento dele, tem o conteúdo que ele traz, mas tem toda uma produção que fez uma pesquisa, que ajudou com o roteiro do que ele vai dizer. Eu estou segurando aqui, ó, porque a produção me ajudou com várias coisas que a gente está conversando aqui. E tudo isso não é algo que é feito com um orçamento tão simples, né? A gente faz tudo aqui com muito carinho, economizando o máximo possível, mas existe um custo para colocar essa quantidade de programas no ar. Por isso que é tão importante a sua doação. 0 Operadora 12 2127 3030. 0 Operadora 12 2127 3030. Eu quero até fazer um intervalo agora, porque na volta a gente tem a história do Emilson. O Emilson tinha zero contato com a palavra de Deus. Zero. Aí chegou na época da pandemia, ele sentiu uma necessidade muito grande de ter um encontro real com Deus, não sabia por onde começar, e aí você já sabe, né? Ele encontrou na Novo Tempo muitas respostas para dúvidas que ele tinha. Então, intervalo, a gente volta já com esse lindo testemunho. De volta aqui o Anjos da Esperança, chegou o seu momento, tô falando isso no programa de hoje, hein? De repente já assistiu a gente muitas vezes, viu aqui diferentes apresentadores fazendo o convite para se tornar um Anjo da Esperança. Aí você fica, eu quero ser um Anjo da Esperança, eu quero me tornar um Anjo da Esperança, mas até hoje não pegou o telefone, não ligou para cá, não mandou uma mensagem no WhatsApp, ainda não fez o seu Pix. Esse é o momento. Então vou começar aqui, ó, pelo Pix. anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. Você está acostumado a fazer Pix aí, né? Então o nosso endereço do Pix é o e-mail, tá? De repente tem até a opção recorrente, você quer fazer a sua doação mensalmente com o Anjos da Esperança, tá aí super fácil. Se você já é anjo, o que acontece? Você nem precisa mandar esse comprovante para a gente. Chegou ali o Pix, a gente já consegue te identificar e tá tudo certo. Se você ainda não é um Anjo da Esperança, você manda o comprovante, a gente também vai fazer o cadastro e aí você vai se tornar parte desse grande exército aqui de anjos valiosos da esperança. Mas você pode ligar também, tá? Nossa equipe está aqui preparada para atender você. 0 Operadora 12 2127 3030. 0 Operadora 12 2127 3030. A gente produziu tanta coisa nesse ano, né? A gente está aí em dezembro, então dá aquele espírito assim de missão cumprida e já sonhando com os desafios do ano que vem. Aí a gente queria mostrar para você uma das revistas que a gente lançou esse ano. Posso mostrar aqui nessa câmera 2?
Ó, é a revista... Ah, tá, vou mostrar aqui, ó, para você. Essa é a revista Céu e Inferno. Daqui a pouco você vai ver a capa aqui, olha. Ela foi escrita pelo pastor Vinícius Mendes. Sabe o pastor Vinícius, lá do programa Lições da Bíblia? Foi ele que escreveu. Então a gente vai entender profundamente a mensagem da salvação. Quantas pessoas elas foram impactadas pelo envio dessa revista? E foram muitas revistas enviadas. Você sabe que a revista Esperança, a gente envia mais ou menos por mês 30 mil revistas. É isso, produção? Nosso número atual? É mais ou menos por aí. A gente envia de revista todos os meses e com essa revista não foi diferente. A gente entende o que é de fato justificação pela fé. A gente ouve esse termo sempre, a gente ouve que o evangelho é eterno, mas eterno, esse evangelho ele vai valer, inclusive quando a gente estiver lá no céu também. Salvação, o grande conflito, o que vai acontecer antes de uma vida, como é conhecida, uma vida no céu, uma vida com Jesus, tudo isso está explicado nessa revista. Aí sempre a gente tem campanhas, quando a gente vai lançar uma nova revista, né? Porque existe toda uma produção. Mas além do lançamento de uma revista nova, então a criação, né, do design e tudo mais, uma das coisas, e são lindíssimas, né? As revistas Esperança, elas têm uma qualidade impressionante, uma qualidade, né, no papel, sabe? É realmente muito bonito e um conteúdo incrível. Ó, os anjos estão sempre aqui. Os Anjos da Esperança, junto com a gente. Aqui também, ó, tem o seu espaço. Por quê? Porque se a gente enviou essa revista para alguém, foi você que contribuiu para que a gente enviasse. Tem uma máxima que a gente sempre explica aqui para poder exemplificar, porque talvez você possa pensar, poxa, mas eu ajudo com tão pouco, ou eu nem vou ajudar porque eu tenho tão pouco. Veja, o pouco nas mãos de Deus para fazer esse trabalho incrível que a Novo Tempo desenvolve é muito. Quando você faz uma doação de R$10 aqui para o Anjos da Esperança, você está conseguindo enviar 2 revistas Esperança, né, esse estudo bíblico em forma de revista, para 2 lares diferentes no Brasil. Muito impactante, né? A gente vai acompanhar agora um testemunho que fala exatamente sobre esse ponto aqui. A gente vai conhecer a história do Emilson. Ele não tinha contato com a Bíblia, mas encontrou na Novo Tempo a resposta para todas as dúvidas dele. Acompanhe comigo. Meu nome é Emilson, eu moro em Belém do Pará. Minha relação em relação à Bíblia, basicamente era zero, nulo, né? Em virtude de a gente estar vivendo na religião ali que a gente não estudava a Bíblia, né? Só seguia ali uma direção da cultura, né? Da religião que eu praticava. E basicamente eu não sabia nem no momento folhear a Bíblia, né? Bem, foi na época da pandemia, né, onde a gente basicamente parou tudo, né, onde a gente ficava 100% dentro de casa, e assim com o tempo me bateu aquilo que hoje eu conhecendo como eu conheço a palavra, acredito que era o Espírito Santo que estava agindo em mim, né, em relação de buscar programas que me levassem a Deus, né? Falar de Deus, fugir daquele medo que existia na época da pandemia em relação a isso. E graças a Deus, através desses estudos, dessa busca pela palavra de Deus e estar me ocupando sempre com a palavra de Deus, me ajudou muito. E foi daí em diante que eu comecei a ter interesse, né? Em buscar mais conhecimento e passei a conhecer a televisão Novo Tempo, né? E fez com que eu desse um foco maior nisso aí, para ir buscar mais a palavra. Né? Foi trocando de canal e um assunto logo quando caiu, um assunto que eu queria, né? Eu tinha dúvida do que era morte e tudo, até uma situação que a gente teve alguma perda, eu tive uma perda, né, dentro da minha família, na época da pandemia de uma irmã, e isso me preparou para essa dor, né? E foi uma dor que passou e eu ciente daquilo que era necessário as pessoas passarem por isso, né? Todos nós, né? E fez com que eu tivesse forte nisso, né? Tanto que a minha reação quando a minha esposa me passou a notícia, né? Que eu veio primeiro a ela, quando ela me deu, ela me viu a minha tranquilidade, a minha serenidade
Não que eu não fiquei triste, mas aceitando, né? Que aquilo faz parte. E depois de ter o conhecimento da palavra. Eu, na época, eu fazia um estudo por mês, né? Basicamente, assim, nos assuntos que me interessavam. E através desses estudos que fez eu me despertar e buscar cada vez mais o conhecimento, né? Aí tirava ali, através online, né? Ia fazendo as perguntas ali, fazendo os assuntos e foi clareando muita coisa. E assim eu fiz uma média de 12 cursos, né? E através desses cursos me alimentou muito bem, né? Principalmente nessa época também da pandemia, né? A pandemia que isso passei com uma tranquilidade imensa em relação a isso, né? Eu acredito devido ao conhecimento que eu fui buscar, né? Eu estava buscando, me alimentando, na verdade, né? Quando eu comecei a frequentar a igreja, né? A minha esposa viu a minha mudança e elas acabaram, tanto a minha esposa como minha filha acabaram indo também, né? E hoje estão comigo lá na igreja. A importância do novo tempo na minha vida foi a minha transformação, né? A busca por Deus, a busca de conhecimento, buscar intimidade com Deus. Até então eu não sabia o propósito de Deus na nossa vida, né? O que Ele queria da gente. E graças a Deus ela me despertou e me fez eu enxergar, né? Ela basicamente, através dela, Deus usou para me atingir, para me alcançar e ser a luz para a minha vida, né? Impressionante o que o Espírito Santo pode fazer quando nos tornamos instrumentos nas mãos dele, né? O Emilson, tanto tempo, como a gente viu aí nesse testemunho, não queria saber da palavra de Deus, não queria contato, né, com a sua espiritualidade, mas num momento de muita angústia, de muita dor, ele resolve que ele tem muitas questões, inclusive entender sobre o que acontece depois dessa vida, né? O que acontece depois da morte. Essa é uma dúvida de muitas pessoas, né? Como viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? E quando ele estava vivendo essa forte angústia, inclusive no período da pandemia, né? Você viu, ele encontrou uma Novo Tempo preparada. Uma Novo Tempo com um conteúdo assertivo. Uma Novo Tempo que conseguiu responder todas as dúvidas que ele tinha sobre esse assunto. Que impressionante! É só o agir de Deus e dos anjos da esperança que mantém toda essa estrutura. Antes de ir embora, eu quero fazer um convite para você. Você pode se tornar um anjo da esperança, como a gente está te convidando aqui em vários momentos. O nosso Pix está aqui na tela, anjos@novotempo.com. Você pode fazer com muita facilidade. E a gente está terminando o programa, mas o nosso atendimento continua até as 10h30 da noite. Então você pode ligar para a gente, 12 21 27 30 30. Um grande abraço para você e até o próximo. Tchau, tchau.